Esta semana, meus filhos, só se falou em política. E eu que sou apolítico, que continuo dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, questionado inúmeras vezes sobre política. E sempre reitero de novo. Primeiro, que nunca serei candidato a nada, porque eu vim com o mandato do Pai. Segundo, que na democracia plena o voto é facultativo, que este deveria ser o sonho de todos os brasileiros, de ter uma democracia plena, onde ele poderia escolher o candidato que ele sentisse confiança e se tornasse o administrador da nação. Porque democracia quer dizer o povo no poder. E quando o povo está legalmente, legitimamente no poder, ninguém pode obrigá-lo a votar. Ele vai votar porque ele viu pela televisão, escutou um candidato que fez uma proposta, olhou para o rosto dele, sentiu que ele fez uma proposta que poderia cumprir. Daí ele vai votar. Essa é a democracia plena. Agora a democracia em que o cidadão é obrigado a sair de casa e votar sem ter escolhido um candidato. Eu já visto que tem muitos que votam em branco, outros anulam o voto. Isso não é democracia plena, né? Eu não poderia nem falar sobre esse assunto, nem gostaria. Desde que fui expulso do Congresso Nacional em 1998, eu preferia até não abordar assunto de política, nem responder, porque lá no Congresso eu fui expulso quando eu expliquei que se não fizessem alguma mudança no sistema brasileiro, iriam amargar uma guerra civil. Eu falei, tá lá, quem quiser pode ver na mídia. Eu tenho escrito que eu disse que se não fizesse uma mudança radical na administração, a primeira vez que eu falei isso foi em 80, no Congresso Nacional. E a última vez foi em 98, que então se não fizesse, não priorizasse a agricultura para que o homem do campo voltasse para o campo, inevitavelmente o Brasil ia se envolver numa guerra civil, porque o homem do campo vem para a cidade e todos querem comer, né? E quem vai plantar? Então eu sugeri na época que mandei carta para o então presidente em 98, dizendo para ele que antes de assumir o mandato que ele ia assumir, que ele pensasse nisso. Eu disse. Foi a última vez que eu mandei uma carta para um presidente que providenciasse no novo governo um super ministério da agricultura atrelado da educação, eu disse, para que o cidadão do campo se sentisse seguro no interior onde eles nasceram, cresceriam, estudavam e não precisavam ir para a cidade. Mas tudo palavras ao vento. Então só estou explicando, não gosto mais de falar de política por causa disso, que eu sei que o que eu esbocei naquela época da parte do meu pai, na época também, quando eu fui expulso, eu sabia que não ia ser ouvido. Alguns anotam uma coisinha, dei uma longa entrevista para a revista Veja lá antes de ser expulso e ela engavetou, né? Então continua as coisas como são, né? Uma longa entrevista e o chefe da segurança ficou esperando terminar a entrevista para depois me expulsar. Bom, isso não tem problema, eu sabia que ia ser assim, sabia que não ia haver ressonância em minhas palavras, que não iam querer, porque eu sou aldeão, eu vim do mato, do campo, então eu sei como é fundamental que os filhos
da Mãe Terra, lá do mato, tenham a oportunidade de estudar lá mesmo, para depois não ter que fugir da lavoura para a cidade em busca de estudo, onde caem nas perdições das noites e não voltam mais. Mas isso não vou falar mais. Inclusive aqui em Brasília, eu fui ao centro de Brasília, fiz desfiles, fiz palestra para que pensassem em mudar o sistema de voto, que fosse voto facultativo no Brasil. Mas isso aí também virou uma utopia. Entende? Que tudo depende do povo. Se o povo brasileiro todo pensasse nisso, só pensando, já conseguiriam gerar no cosmos a vontade de que o homem que estivesse com vocação, com vontade de ser político, ele se candidataria e cumpriria o prometido. E eu quero salientar ainda que muitos políticos, muitos que entraram na política jovem, que conseguiram se eleger, candidatar e prometeram coisas que depois não podiam cumprir, porque eles prometeram coisas que eles não sabiam que não iriam poder cumprir. E o povo acreditou e vota, porque depois quando assume a cadeira legislativa ou executiva, tudo muda. Aí o fenômeno da massificação predomina. Mas não é bem assim, você é um idealista, teus ideais são utópicos, é melhor você não pensar assim, senão você vai ficar sozinho. Mandurinha só não faz verão. Se tu quiseres fazer alguma coisa, então pelo menos alguma coisa das que prometeste, então te concentre numa só, e coisa assim, depois venda o teu voto também, tem que te misturar, entende? Tens que, se não quiseres ficar sozinho, então também venda o teu voto, as vozes das trevas que norteiam os ambientes coletivos. Só aqueles que tivessem muita proteção divina conseguiriam sobrepujar essas vozes. Bem, meus filhos, tenham toda a minha paz. Só para finalizar, espero em Deus, espero que o Senhor inspire, ilumine os legisladores, os governantes, para que doravante, pelo menos, assumam o leme do país. Equilibrem-se, seja quem for, quem está lá, quem chegar, que se equilibrem para que o povo possa respirar, para que o Brasil possa respirar. Meus filhos, eu espero. Só me resta isso, eu não posso opinar, não posso dizer o que sei, o que penso, só me resta dizer e pedir que o Pai inspire os líderes desta terra para que eles escolham entre o pior ou o melhor. Tenham todos a minha paz.